A história começa de forma bastante incomum, não começará com o personagem principal, mas com o nome do local onde você vê o banco IK. O personagem principal se considera um mensageiro da justiça, invadiu o banco para levar todo o dinheiro. Além do dinheiro, o herói também tirou a vida de um dos visitantes, que era contra dar o seu dinheiro. Depois de sua aparição brutal no banco, ele apareceu no noticiário, todos já sabiam que havia um ladrão armado no banco. O enviado matou 7 civis, incluindo guardas de banco. Os guardas já o detiveram. O réu, o personagem principal Charlie, está sendo julgado por assassinato indiscriminado de civis inocentes, posse de arma de fogo e assalto a banco. O tribunal lê que em relação a todos estes crimes não pode aceitar circunstâncias atenuantes, caso em que o herói é condenado à morte. Charlie acha que isso é injusto, porque mesmo os criminosos que mereciam a morte não foram condenados à morte. Enquanto o herói pensava em tudo o que estava acontecendo, o ônibus foi parado e soldados armados colidiram com ele. O mensageiro na bolsa pensou que a morte havia chegado mais rápido do que ele imaginava, mas de fora ouviu o contrário, elogios por ter conseguido roubar o banco com um sistema de segurança tão bom. O homem, que elogiou o herói por sua coragem, ofereceu-se para libertá-lo, remover sua ficha criminal e devolvê-lo à sociedade. Charlie estava pronto para dizer que isso era um absurdo completo, mas nem todo mundo consegue parar um ônibus com prisioneiros e entrar e sair dele com calma. Mas o herói não se importa com suas habilidades, ele quer saber o motivo de suas ações, pois duvida que sua empresa esteja empenhada na assistência gratuita aos presos condenados à morte. O homem, claro, disse que havia uma condição: Charlie teria que lutar contra 100 adversários, matar todos eles e permanecer vivo. O escritório deles organiza um jogo em que entre 100 pessoas apenas os mais fortes sobrevivem e o vencedor consegue tudo o que deseja. O chefe entende que Charlie roubou o banco por um motivo, então ofereceu-lhe 10 bilhões de won pela vitória. O herói tomou uma decisão, o que significa que a partir de agora ele é um participante e seu caminho estará determinado direto para o inferno. Depois de chegar, Charlie se viu em um lugar desconhecido e novamente carregava uma bolsa preta com ele. Felizmente para o herói, ele é libertado por uma garota bastante simpática, que também não entende quem ele é. Charlie perguntou onde ele estava, mas a menina disse que ela mesma não entendia, também foi trazida sem especificar o local. Há muitos mais aqui que também foram capturados e enviados para o chamado inferno. O sequestrador principal foi exibido em uma enorme tela de plasma e começou a explicar algo lentamente. Todas as pessoas ficam confusas com um movimento tão repentino, então resolvi facilitar contando a localização. Mas esta provavelmente não é a melhor notícia. Todos os jogadores estão a bordo de um avião de transporte militar C-130, a uma altitude de 5.000 pés. E aqui está o primeiro candidato à vitória, que está confiante na sua vitória, porque na sua opinião só existem bastardos fracos por aí. Depois de algum tempo, o avião deixará os jogadores em uma ilha abandonada e, assim que pousarem, o jogo começará. Na ilha existem itens básicos, carros, armas. Os jogadores podem usar com segurança tudo que estiver disponível para matar outros participantes. E este é o segundo candidato à vitória, para quem matar pessoas é moleza, porque antes de se envolver apenas em assassinatos, seu nome é Jack, um assassino britânico. A primeira garota é candidata à vitória. Ela está feliz que haja muitas celebridades do mundo do crime aqui, mas ela terá que lidar com todas elas. Ela se chama traficante Rina. Alugar um banco e encenar um roubo falso antes de ser oficialmente condenado à morte não foi uma tarefa tão difícil para o herói, pois ele fez tudo de propósito. O objetivo de Charlie é se tornar um dos participantes do jogo. Ele não precisa de um banco patético, ele precisa de um verdadeiro jackpot. E não, ele não se importa com objetivos. Para o herói é importante um único objetivo, que será conhecido um pouco mais tarde. Nesse momento abriram a escotilha e pediram a todos que colocassem o paraquedas. As instruções de uso estavam escritas na corda da bolsa do paraquedas. A partir deste momento começará uma batalha real, onde apenas um sobreviverá. Anteriormente, antes do momento do avião, o herói se encontrou com o diretor do Serviço Nacional de Inteligência. O deputado Kim desapareceu. Principalmente, ele fez o possível para resolver o caso de um jogo ilegal, descobriu algo e se tornou um problema para os criminosos, então o herói é a única pessoa que pode encontrá-lo. Portanto, seu objetivo não é algum tipo de dinheiro, ele deve encontrar o deputado Kim, mas também sobreviver na batalha real. A julgar pelas informações de inteligência, o deputado também deveria estar em algum lugar a bordo do avião. Charlie ainda conseguiu localizar o mesmo deputado no meio da multidão de selvagens.
O herói não podia cometer um erro, ele queria abrir caminho em sua direção, mas foi simplesmente empurrado para fora do avião. Charlie tinha vindo até lá para encontrar Kim, mas de uma forma tão estúpida que o perdeu de vista novamente. O enviado precisa encontrar o deputado antes dos demais, pois ele pode ser morto sem avisar, mas é quase impossível sobreviver nesta ilha sem armas e carro. O herói teve sorte de ter experiência em treinamento de paraquedas, então pousou sem problemas. Charlie conseguiu pousar magicamente em um local ideal, na base militar de Sosnovka, onde deve haver armas e um carro. Mas é só isso, é bom para uma pistola, mas não será suficiente. O primeiro candidato à vitória pousou no mesmo lugar que o herói, pegou a arma mais rápido que Charlie e isso o enfureceu. O inimigo pensou que poderia matar Charlie facilmente, mas conseguiu desviar da bala, o que o surpreendeu. O herói não é tão simples como parecia um pouco antes, ele é um ex-soldado das Forças Especiais do Grupo de Forças Especiais 707. Portanto, não é do interesse dele sentir pena de todos os criminosos à torto e à direito, agora haverá um jogador a menos. Acontece que restam 98 pessoas, mas mais de 5 pessoas se aproximam do herói, como se soubessem onde ficava a base militar. Charlie não durará muito com apenas uma pistola, ela apenas revelará a localização do herói. Battle Royale é um jogo de sobrevivência em que 100 prisioneiros condenados à morte são levados para uma ilha e lutam até restar apenas um. Os jogadores se matam para atingir seus próprios objetivos, como se fosse apenas um jogo. Ninguém se opôs porque eram todos assassinos condenados à morte, assim como o herói, que também matou escórias semelhantes. O inimigo não tinha nada além de uma frigideira. Aparentemente, aqueles que tinham armas já estavam escondidos há muito tempo em lugares isolados. Além da frigideira, Charlie também comprou um colete à prova de balas da polícia e uma nova pistola P1911. Não muito longe dele, o herói ouviu um homem correndo e imediatamente mirou, mas o inimigo era uma garota. Essa é a mesma garota do avião que tirou a bolsa de Charlie. Ela sugeriu que o herói criasse um único time entre eles. A menina começou a dar desculpas de que realmente não entendia como veio parar aqui, nunca quis participar do jogo e nunca deu consentimento a ninguém. Charlie pediu que ela guardasse suas histórias para si mesma, a única coisa que o interessava era com que propósito ela o abordava. Não basta para ele que a menina tenha tirado a bolsa, ele não entende como pode entrar no time, porque a menina nem sabe lutar. De vez em quando, o herói vivencia em fluxos de memórias. Ele se lembrava das palavras do homem de que pode chegar um momento na vida de Charlie em que ele terá que apontar uma arma para uma pessoa inocente, então você pode duvidar o quanto quiser. Da dificuldade é o que torna o herói humano. Naquele momento caiu uma granada de fumaça, o herói imediatamente pensou na armadilha da garota, mas ela não estava menos confusa que o herói, o que significa que não era ela. O homem que jogou a granada era uma espécie de bastardo maluco. O herói conseguiu correr para o lado, evitando todas as balas. Por causa da cortina de fumaça nada pode ser visto, então Charlie pode correr despercebido para outro prédio. Charlie imediatamente corre para dentro do prédio e vê um homem pulando abaixo dele. Não houve tempo para pensar e ele o eliminou instantaneamente. Imediatamente aquele psicopata em proteção química vem correndo, tentando matar o personagem principal. Ele é realmente uma pessoa incomum, diferente das outras escórias, pois só esse tipo de pessoa pode usar uma granada de fumaça para combate corpo a corpo com uma espingarda. Não há para onde correr e a única maneira é tentar se esconder no telhado. O herói teve que se esconder atrás de um muro de concreto, não tem equipamento suficiente, com apenas uma pistola não conseguirá sair vivo do telhado. Mas aqui está uma chance de sobrevivência. Charlie notou uma motocicleta, mas ela está muito longe e o herói não sabe como controlá-la. Resta matar o inimigo, mas outro herói apareceu no telhado. Charlie pulou do telhado, mas havia muitos jogadores em sua área. Todos correram ao som de tiros. O inimigo estava atrás e o herói o matou naquele exato segundo, mas há cada vez mais jogadores neste local, como se ele tivesse sido atraído para um lugar mortalmente perigoso. Charlie não tinha mais balas em seu pente, tudo o que restou de seu equipamento foi uma frigideira, com a qual ele matou outro jogador. Um herói maluco apareceu novamente, que deliberadamente levou Charlie para um lugar remoto para lidar com ele com calma. Antes que ele tivesse tempo de terminar de falar, uma garota passou por cima deles na mesma motocicleta para a qual o mensageiro não havia corrido. A garota gritou para o herói se sentar rapidamente com ela. Acontece que ela não é tão medíocre, seu nome é Pink e ela é ex-motociclista. O herói confiou na garota e pulou na motocicleta. Agora basta ir o mais longe possível, mantendo-se seguros.
Esta viagem para Charlie é a mais extrema de sua vida. Eles se movem como se estivessem em um campo minado. O jogador, a todo vapor, fica maravilhado com seu entusiasmo pela vida e fica impressionado com o fato de a garota controlar a motocicleta como um brinquedo. A equipe dirigiu pela estrada fora da base militar. Charlie não entende as intenções da garota, porque ela o salvou. Ao que a garota respondeu que um encontro casual poderia ser o destino. Agora o herói percebeu que não gostaria de vê-la morrer, porque ela o salvou. No caminho a equipe encontrou uma casa, decidiram descansar um pouco nela depois de tudo o que aconteceu. Para a sorte deles, havia um kit de primeiros socorros em casa. A menina precisaria dele uma vez, pois havia machucado um pouco a orelha. A garota perguntou o que eles deveriam fazer a seguir. Charlie primeiro decidiu esclarecer uma coisa para que ela pudesse se defender e lhe deu a arma. Ele contou a ela tudo que o herói estava na ilha para encontrar uma pessoa, e para pesquisar em uma ilha tão grande ele precisaria da ajuda de um motorista experiente. Charlie concordou em se juntar ao time, mas em caso de emergência o herói não terá tempo de proteger a garota, então ela poderá se cuidar com esta arma. Ela devolveu a arma porque não sabe usá-la, mas está feliz porque a equipe está começando a confiar uma na outra. No caminho, a menina perguntou ao herói quem ele procurava, mas tal informação era confidencial, ao que ela ficou chateada e pensou em jogar o herói na beira da estrada. Então Pink perguntou sua localização. O herói percebeu que não poderia vagar tão cegamente. No caminho, eles avistaram novamente um novo local, semelhante a uma montanha-russa abandonada. A garota sugeriu que a pessoa que o herói procurava poderia estar aqui, mas é improvável que ele tenha pousado tão perto. Não há outra escolha. Você terá que vasculhar absolutamente toda a ilha. Mas não há ninguém nesta cidade, não passa de um parque infantil e ninguém mora aqui. Assim que a garota quis relaxar e disse que não havia nem som de batalha, eles imediatamente encontraram uma gangue e muitos cadáveres na área. Agora ficou claro por que estava tão quieto. Eles caminharam em grupo e as brigas terminaram instantaneamente. Acontece que eles montaram uma equipe a bordo do avião. 3 pessoas são demais, principalmente esses bandidos. Decidiram que voltariam silenciosamente para a bicicleta e iriam embora. Eles já estavam prestes a partir, quando um dos adversários não se enganou no som do motor de uma motocicleta e o encontrou. Os adversários perceberam que como o motor ainda estava quente, a equipe de Charlie estava em algum lugar próximo. Charlie nocauteou o detetive enquanto a turma estava distraída procurando a equipe. Eles notaram que seu amigo havia sumido de repente e havia barulho vindo do herói, então decidiram verificar a área. O herói agarrou a garota e eles fugiram deles, caso contrário teriam sido mortos. Agora a equipe não tem motocicleta e, se correrem por uma estrada vazia fora da cidade, será fácil atirar, então se escondem em prédios e pegam os adversários um por um. Sem uma boa arma, com apenas uma frigideira, você não consegue lidar com eles, e Pinky imediatamente encontrou uma arma. Um dos adversários encontrou o esconderijo da equipe, pois acreditava que eles não tinham armas, pois fugiram muito rapidamente. Ele estava muito enganado. Assim que descobriu o herói, uma flecha perfurou imediatamente sua cabeça. Outro inimigo estava sentado guardando a motocicleta, mas lembrou que havia outra garota ali, com quem provavelmente estavam se divertindo sem ele. O herói contornou o jogador e viu que ele tinha uma arma de fogo, uma velha metralhadora leve soviética. Se Charlie não conseguisse matá-lo primeiro, ele seria feito em pedaços pelo poder de fogo esmagador. Para que o herói enfrente 2 oponentes, ele precisará da ajuda de Pinky. Charlie não tem muita experiência com besta, então não pode garantir um bom tiro. O mensageiro decidiu não hesitar e mirou no inimigo, mas acertou sua cabeça, como esperado. Nem tudo saiu conforme o planejado e começaram a atirar nele com metralhadora, mas ele conseguiu se esquivar das balas e escapar. Charlie fez um ataque para evitar ser atingido, mas um homem gordo com um enorme facão saltou ao seu encontro. O gordo já estava feliz por poder lidar facilmente com o herói, mas errou a besta com o facão. O herói conseguiu pegar uma flecha e enfiá-la direto na rótula do inimigo. Charlie estava apenas começando a pensar que ainda restava o último inimigo quando se viu atrás dele. O inimigo esqueceu-se da arma secreta, de Pink, que voou contra ele com velocidade. O gordo foi o único sobrevivente. Até aquele momento tudo corria muito bem para ele, mas tudo mudou de repente. Ele foi condenado várias vezes à prisão perpétua por sequestrar mulheres, mas teve a chance de participar da batalha real. O gordo teve sorte de se juntar a pessoas da mesma prisão. Os 4 lidaram facilmente com outros jogadores. A menina perguntou o que fariam a seguir. O herói disse que primeiro falaria com o inimigo. Charlie perguntou se tinha visto um político coreano a bordo do avião, mas ele nem sabia de quem estava falando.
Acontece que ele não sabia, então não valia a pena deixá-lo vivo. Pinky impediu o herói de matar o jogador ferido e indefeso. A menina disse que ele não quer mais brigar, então não precisa matá-lo, não é preciso. Ela estava errada. O inimigo já havia começado a pensar em como lidaria com sua equipe assim que fosse libertado. Naquele mesmo segundo, Charlie fez um buraco na cabeça do oponente, não lhe dando chance de sobreviver. Charlie avisou a garota para não fazer essas coisas estúpidas de novo, caso contrário ele a mataria ali mesmo. Começou a escurecer lá fora. A equipe decidiu passar a noite na aldeia em um local isolado. O herói adormeceu quase imediatamente. A menina não duvidou de suas convicções. O herói não é diferente dos prisioneiros. Por fim, ela pediu perdão, pois não foi honesta em suas palavras ao dizer que não sabia por que acabou na batalha real. Na verdade, ela sabe o motivo e é igual a todos os presentes. Pink acabou sendo um dos criminosos que mataram pessoas. Quando os chutes foram direcionados à cabeça do herói, ele acordou e abriu ligeiramente os olhos, e já havia preparado uma pistola nas costas. Pink tinha uma família pequena e feliz, seus pais sempre cuidaram dela, sempre apoiaram a menina, mesmo quando ela decidiu vincular sua profissão ao motociclismo. Mas a turma tirou o que há de mais precioso da menina, seus pais, e ela considera o luto sua culpa. Ela só queria defender a garota no beco, mas nunca pensou que eles viriam atrás dela e invadiriam a casa. Daquele dia em diante, Pinky prometeu a seus pais que definitivamente se vingaria de sua morte e prenderia os bastardos a qualquer custo. Mas não, passar vários anos na prisão e sair sem nada acontecer não é suficiente. É por isso que a menina se tornou uma assassina. 7 pessoas morreram em suas mãos naquele dia. Não foi à toa que Charlie duvidou de suas habilidades de comunicação. Ele não era nada bom em trabalhar em equipe. O herói derrubou a garota na velocidade da luz. Ele já havia avisado que se ela colocasse o herói em perigo, ela a mataria na hora. A menina parece não entender o que está acontecendo. Apenas uma noite se passou e o herói já aponta uma arma para ela. Todo esse tempo a besta ficou nas costas do herói. A garota a colocou ali, pensando que era incômodo para ele dormir. Charlie é a única chance de sobreviver. Ela não teve outra escolha e agora ela se arrepende. Pink não é tão fácil de matar pessoas, ao contrário do herói. Foi assim que decorreu a primeira noite da equipa, num clima de total tensão. Na manhã seguinte, o herói percebeu que era ineficaz vasculhar toda a ilha. Agora, toda vez que pegar um coreano, terá que perguntar se viu o deputado coreano. O herói encontrou essa quantidade de água e comida depois de vasculhar todos os prédios. Isso deve ser suficiente para sua equipe por vários dias. A equipe chegou para a ponte que eles precisam atravessar. Enquanto Charlie estava a bordo do avião, ele percebeu que a ilha estava dividida em 2 partes, uma maior e outra menor. Depois de atravessar a ponte, encontrar-se numa grande parte da ilha, o herói tem tanta certeza disso porque olhou todos os percursos percorridos pelo transporte. Atravessando a ponte, o herói descobriu um cadáver do lado direito, o que significa que há outros jogadores em algum lugar próximo. O herói agarrou Pink e pulou da motocicleta com ela, pois começaram a atirar neles por trás da cobertura. O jogador atira em quem tenta chegar ao outro lado. Ele tem uma boa cobertura, então será difícil para Charlie detectar sua localização, principalmente porque ele atira com muita precisão. Eles não conseguirão cruzar a ponte com segurança, terão que voltar ou nadar ao longo do rio, mas o problema é que Pink não sabe nadar. Não há outra saída, o herói irá primeiro e os distrairá, e mandará a garota sair daqui. Charlie não pode completar a missão sem um meio de transporte. Se a garota partir em segurança, ele poderá nadar até a outra margem. O herói sentiu que uma corrente passava por sua cabeça. Pink apontou para um fenômeno muito estranho na frente deles. O homem estava fugindo daquela coisa azul, mas não conseguiu. Levou um tiro na cabeça por trás de um abrigo. A única saída da equipe é pular na água. Caso contrário, esse fenômeno irá alcançá-los também. Charlie ainda não entende o que é. Não parece a ação dos elementos e ele nunca ouviu falar de tal arma em sua vida. Esta é uma armadilha completa. Há uma emboscada de inimigos na frente e um campo elétrico atrás. Naquele segundo ocorreu uma explosão no local onde estava a emboscada. Não há tempo para pensar que tipo de cara matou o atirador, pois o campo já está muito próximo do seu time. Os limites do campo estão se movendo mais rápido do que o herói pensava. Não está claro quanto mais isso irá diminuir. Mas eles não pensaram em nada. O mesmo cara está na frente deles e não se sabe se ele vai prejudicar o time ou não. A garota percebeu que o cara estava de camisa de força. O herói achou que isso só iria beneficiá-lo. O cara não pensa assim. Ele calmamente empurrou a arma para longe do herói assim que ele se aproximou. Esse cara é bastante forte.
pois antes de lidar apenas com assassinatos, ele é o assassino britânico Jack. Charlie empurrou o cara dezenas de metros de distância com um golpe direto no estômago. Pinky correu, tapando os ouvidos, pois tinha medo de que alguém gritasse ou algo explodisse. Jack disse a Pinky que não havia necessidade de tapar os ouvidos porque o campo havia parado. O assassino britânico percebeu que seu time ainda não sabia nada sobre o jogo e começou a atacá-los. O cara derrubou a arma novamente, mas enquanto estava em uma posição instável, o herói decidiu usar sua frigideira. Mas o britânico revelou-se imprevisível, soltou a lâmina da faca da boca. O britânico revelou-se um verdadeiro demônio em carne e osso, está armado de cima a baixo. Pink vê que a luta tomou um rumo diferente. Charlie está perdendo, mas não sabe como ajudá-lo. Como ex-médico, Jack adorava dissecar corpos humanos e nisso ele não tem igual. Quando não havia corpos alheios suficientes, o criminoso passou a cuidar do próprio corpo. Após realizar a autópsia, colocou a arma no estômago para poder utilizá-la a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o corpo renovado, matou inúmeras pessoas. É o mesmo homem que atingiu toda a Europa com a loucura, que só se tornou conhecida após a sua captura. Charlie tinha visto registros de seus crimes e gostava especialmente de matar mulheres. Jack jogou Charlie da ponte direto na água, seguido por uma granada de fragmentação de mão. Enquanto nadava, o cara disse que o herói não conseguiria nem mergulhar naquela distância. De qualquer forma, a morte instantânea o aguardava. Pink veio em socorro e derrubou a granada com uma frigideira. Charlie fica chocado porque a garota também sabe dirigir um barco. Ela sempre gostou de dirigir, então experimentou veículos diferentes. Do lado de fora, Jack estava encantado com Pinky. Para ele, ela era apenas uma garota assassina. Assim que o cara se distraiu com a garota, Charlie mexeu no rosto dela com uma frigideira. A princípio o herói quis matá-lo, mas depois se lembrou de suas palavras. Sabe a hora exata em que o campo parou, o que significa que conhece muitas das características deste jogo. Para começar, o herói decidiu que o levaria consigo, pois tinha muitas dúvidas. Assim que retornarem à ilha, irão colocá-lo em um prédio vazio e encontrar algo para amarrá-lo. A garota não entendeu por que Charlie não matou esse cara perigoso imediatamente, e percebeu que tudo foi por causa dela e começou a ficar envergonhada. Enquanto navegavam, o herói disse que, sabendo que a menina sabia dirigir um barco, escolheu uma ponte e uma motocicleta, mas eles perderam tempo. Pinky gritou com o herói, como se sua língua fosse cair com palavras de gratidão em sua direção. A equipe navegou até o cais da balsa e o tempo mudou repentinamente e começou a chover forte. Quando o herói acordou Jack, ele ficou surpreso que eles nem o mataram, mas o levaram para algum lugar, mas avisou que o herói se arrependeria. Charlie pediu que ele contasse tudo o que sabia sobre o Battle Royale, a vida dela dependeria apenas disso. O assassino riu e disse que não queria, mas o herói deu a ele um motivo claro para mudar de ideia. O tempo é curto, então eles precisam descobrir isso mais rápido. Primeiro, Charlie quer saber por que o jogador estava falando sobre a zona de forma tão suspeita, como se soubesse algo sobre ela. O britânico disse que antes do jogo seus corpos foram alterados, assim como ele mudou seus próprios órgãos. Ele explicou que quando todos estavam dormindo, a organização do jogo costurou uma ficha em cada jogador. Por exemplo, Charlie, ele tem um chip atrás da orelha esquerda. Quando sente a corrente, o chip acende em azul. Charlie sugeriu que os jogadores viriam a zona que os satélites emitem, teriam chips implantados neles e também que liberariam veneno quando os jogadores entrassem na zona azul. Jack também explicou como percebeu que quando a zona parou, ele viu mudanças estranhas no céu, como se estivessem formando um círculo onde a zona iria parar. O herói sugeriu seguir em frente, pois a menina disse para ficar mais quieta, pois ouvia os passos das pessoas. As pessoas começaram a aparecer uma após a outra. Como era de se esperar, muitos vieram aqui em grupos. Não adiantava o time enfrentá-lo e perder um tempo precioso, então eles decidiram ir embora. Mas Pinky não poderia simplesmente deixar Jack, ele poderia morrer aqui sem sequer resistir, e ela imediatamente mudou de ideia porque ele é um serial killer. Charlie teve sorte, ele viu um jet ski no cais, o que significa que eles conseguiram escapar com segurança. Antes que tivessem tempo de dobrar a esquina, viram um inimigo mirando em um homem desarmado. Após o assassinato, o herói percebeu que seria muito difícil para eles chegarem à água, pois havia muitos inimigos pelo caminho. Charlie teve uma ideia interessante, voltar ao farol, porque provavelmente não havia ninguém lá. Nesse caso terão que nadar, a menina não sabe, mas se nadar devagar tudo vai dar certo. O inimigo percebeu o time e correu em direção a eles, mas o herói foi atingido por uma flecha bem na testa.
Os céus estavam do lado deles. A chuva lava seus rastros e abafa o som, o que significa que ninguém pode notá-los. Mas algo terrível aconteceu. A menina foi atingida nas costas por uma arma de fogo. Felizmente a bala saiu. Após o chute, outro grupo percebeu seu time. Agora precisa agir o mais rápido possível. Charlie examinou a menina. Seus órgãos vitais não foram atingidos, mas não ficou claro de onde veio o tiro. Primeiro, o herói decidiu cuidar dos adversários que se aproximavam. O herói ficou sem flechas. Restam apenas alguns cartuchos na arma. Mesmo que acabem todas as balas, o herói não conseguirá matar todos eles. Acontece que o atirador estava no navio e mirava na cabeça, mas acertou o ombro. E o mais interessante é que o atirador acabou sendo aquele mesmo jogador maluco, que decidiu começar a segunda rodada de caça ao coelho. Embora Pink não tenha ferido nenhum órgão vital, o ferimento ainda é grave. Tal dor não pode ser suportada por uma pessoa comum. O objetivo deles no momento é chegar ao jet ski e sair rapidamente deste local. Assim que Charlie correu, percebeu que a área de repente ficou silenciosa e deserta. O herói não quis pensar nisso, era uma chance para ele, mas levou um tiro nas costas e foi atingido no colete. O atirador não consegue se acalmar e quer finalmente lidar com sua vítima original. Charlie deixou a garota ainda lá devido às circunstâncias. Não há outros inimigos por perto, então ela ficará bem. O enviado conseguiu evitar a morte devido à sua armadura, mas pode estar sangrando internamente e precisa de analgésicos. Ainda há uma bala, então ele precisa revistar minuciosamente seu esconderijo. De repente, o herói encontra alguém que decidiu simplesmente se esconder. A princípio Charlie pensou que havia encontrado um deputado coreano, mas não era ele, eles tinham apenas a mesma idade e raça. Como ele está escondido em um armazém sem armas, significa que está vazio. Então antes do assassinato o herói resolveu perguntar se o homem tinha visto o político coreano. Para minha surpresa, o homem até disse seu nome. Ele provavelmente sabe quem é o político Kim. O homem o via muitas vezes na vida real, então prestou atenção nele ainda não a bordo do avião, até o viu pousar e sabe onde ele está. Charlie disse que o ajudaria a sair daqui. Em troca, o homem lhe mostraria o esconderijo do policial. Mas essa escória enganou o herói. Ele pegou um cachimbo e estava pronto para matá-lo ou para pegar a arma para si. Charlie adivinhou, mas ainda não precisava mais dele, pois descobriu que Kim estava em algum lugar próximo. O enviado lembrou-se das palavras do deputado, disse que as pessoas podem cometer erros quando seguem as emoções, e esses erros podem depois causar problemas, por isso é preciso estar sempre atento. No momento dos flashbacks, uma granada de fragmentação voou para dentro do armazém do herói. Depois de lançar a granada, o atirador disse a seus rapazes que eles poderiam descobrir sozinhos. Se o herói morresse, eles levariam a garota para se divertir. Um deles pensou, houve um tiro antes da explosão e o corpo ficou sozinho. Charlie matou um e correu imediatamente para a saída. O segundo inimigo não teve tempo de matar o herói. Enquanto o herói fugia, ele encontrou o jogador maluco novamente. Nesse momento, a menina começou a se preocupar com Charlie e decidiu fazer alguma coisa. Aqui o herói pensou que seu inimigo usa constantemente um rifle de precisão, mesmo de perto, não pode ser que ele tenha apenas uma arma. Nesse caso, Charlie começou a agir de forma agressiva, chegou tão perto que foi difícil para o inimigo virar com seu cano longo. Infelizmente, Charlie se enganou, o inimigo com máscara de gás tinha um revólver com ele. O louco simplesmente fingiu que tinha apenas uma arma e finalmente deu o conselho de que você deveria ter sempre um as na manga. Assim que mirou em Charlie, um jogador de fora riu e perguntou se eles gostariam de se divertir. Jack magicamente veio em auxílio do herói. Nem mesmo está claro como ele se libertou ou como encontrou a localização do herói. A gangue perguntou quem ele era e Jack respondeu calmamente que ele era apenas um serial killer passageiro. Um dos adversários se sentiu estranho, achou que o cara realmente tinha alguma coisa errada com a cabeça. Jack agiu como se ninguém estivesse olhando e a turma começou a discutir entre si. O inimigo está cansado do herói com uma máscara de gás que o comanda constantemente. Ele constantemente se continha quando o pseudolíder o tratava como um subordinado, tudo por causa da prometida garota asiática. O herói teve sorte, eles decidiram encontrar Pink primeiro e depois lidar com os dois bastardos, Charlie e Jack. O jogador da máscara de gás ficou furioso com esse conflito inútil e decidiu eliminar esse lixo. Depois disso ele pediu a Charlie que não se preocupasse com a garota, pois ela logo seguiria, mas ele ainda não percebeu Jack. Assim que apontou a arma para sua cabeça, Jack soltou a lâmina em seu pulso. Após o lançamento, o assassino britânico se lançou em direção ao jogador maluco. O inimigo não gosta nada disso, ele não entende o cara,
porque ele disse que estava só de passagem e agora está ajudando Charlie. Jack simplesmente o ignorou e começou a manter a vantagem na batalha. O jogador ainda conseguiu escapar, pois Charlie morreria de qualquer maneira. Ele começou a perder a consciência, e então viu Pink correndo em sua direção. Enquanto desmaiava, o herói relembrou seu passado. Uma vez ele fez a mesma pergunta. O que ele estava fazendo aqui? Quase foi morto em um ataque terrorista. O herói não se lembra de todos os detalhes, mas apenas da mão esquerda decepada de seu parceiro. Não foi possível retornar devido a uma lesão grave. O corpo e a mente estavam morrendo devido a complicações. Naquele momento, ele acreditou que passaria seus últimos dias em uma cama de hospital. Foi então que o herói se encontrou pela primeira vez com o deputado Kim. Kim não sabia como visitar os doentes adequadamente, então trouxe morangos, porque esse é o costume nas visitas. O MP sempre foi chato e ignorante. Kim brincou que morangos ajudam contra o câncer, mas o herói não tem. É o que ele mesmo pensa. Machucou a perna, mas também machucou o coração. Charlie poderia ter trabalhado em outro lugar, mas veio para cá, o que significa que se tornou soldado não apenas por causa de seu sonho. O herói disse que aquele que sonhava em ser ele morreu naquele dia em seus braços. O honrado soldado morreu, mas o cara sem ambição sobreviveu. O político respondeu que não existe morte sem sentido. Ele provavelmente queria salvar o herói e a vontade dos mortos deve ser cumprida por alguém. Kim era muito querido pelo herói, porque ele colocou seu cérebro em ordem, assim como a filha dele, que salvou a vida de Charlie. Depois de completar sua reabilitação, o herói se formou no exército e foi para o político coreano Kim. Ele foi até a única pessoa que sabia de seu tormento por causa de seu companheiro, que salvou sua vida, a quem ele considera seu pai. Naquele dia, Charlie fez uma promessa a si mesmo de viver uma nova vida pelo bem do deputado. O herói acordou e viu a garota enfrentando o britânico que queria matá-lo. Charlie não entende as intenções de Jack. Primeiro ele os salva e agora está tentando matá-los. Jack salvou o herói com um único propósito: encontrar e levar Pinky. Após sua promessa, o herói sobreviverá de qualquer maneira, mesmo que tenha que passar pelo inferno. O herói não tem escolha a não ser convidar Jack para se juntar ao seu time. Jack nunca se sentiu estranho em sua vida, como se o herói tivesse sofrido uma concussão e agora estivesse delirando. Charlie não está brincando. Ele explicou ao britânico que todos estavam divididos em equipes há muito tempo e que seria mais fácil para ele sobreviver no time deles do que sozinho. Pinky perguntou ao herói se eles realmente aceitariam um serial killer para sua equipe e iriam com ele. O herói disse que em primeiro lugar só chegaram bandidos repulsivos e que os demônios deveriam lutar com sua própria espécie. Jack gostou do discurso do herói e decidiu entrar no time, mas com uma condição. Se o herói conseguir sobreviver, Jack intervirá sem questionar. O britânico explicou que o herói deve jogar roleta russa, colocar um revólver na cabeça e puxar o gatilho. Se sobreviver, vencerá e Jack entrará no time. Você terá que atirar 3 vezes, o que corresponde ao nível de coragem para se tornar um líder. Charlie não sabe o que fazer, porque o ariete tem apenas 7 tiros e ele precisa atirar 3 vezes, principalmente seguidas. Pinky perguntou a Charlie se ele realmente atiraria em si mesmo, porque é mais fácil matar um britânico, mas se o tiro der certo, ele matará todo o time. Se o herói não morre por causa das balas, então não há outra saída para os ferimentos. Charlie prometeu dedicar sua vida ao deputado. Se ele falhar, sua vida custará menos que uma bala. A garota e Jack não esperavam tais ações do herói. Ele atirou 6 vezes, deixando uma bala para o último tiro. O assassino britânico só está satisfeito com a brincadeira deste herói. Ele acabou por ser mais louco do que esperava. Charlie lembrou quantas balas sobraram no revólver após a briga com a máscara de gás. A última era uma bala calibre 7,62, pesando 10 gramas. Quando o herói puxou o gatilho, ele sentiu o cartucho se mover. Com sua vasta experiência, ele foi capaz de entender aproximadamente a localização da bala usando o centro de gravidade. Mas se o herói tivesse calculado mal em seus cálculos, ele teria morrido neste armazém. O herói teve sorte com um novo membro da equipe. Ele os enfaixou. Charlie teve sorte de todos os seus órgãos estarem intactos, e Pinky nem percebeu que foi enfaixada por um serial killer. Jack está incrivelmente carregado. Ele estava prestes a lidar com aquela máscara de gás à prova de balas, mas o herói disse que eles estavam evitando brigas. Além disso, eles não têm armas e não sabem quando o campo começará a diminuir. A única coisa que precisam é de transporte. Enquanto Pinky se perguntava quem poderia ter levado o jet ski, o herói começou a revistar os cadáveres em busca dos suprimentos necessários. O britânico estava ansioso para ajudar o herói.
pois era como uma caça ao tesouro. Quando o herói estava revistando os cadáveres, ele encontrou um rádio GPS em um deles. A equipe deles vai precisar dele. Há um mapa detalhado desta ilha no rádio. Com ele o herói descobrirá rapidamente onde o deputado Kim está escondido. Um avião voou no céu. Definitivamente não era aviação civil. Definitivamente não teria voado aqui. Jack encontrou uma pistola com sinal perto de um dos cadáveres e decidiu descobrir o que aconteceria. Outros jogadores viram claramente de onde veio o chute e chamaram seu time de idiotas doentios. Charlie está furioso. O que o britânico pensou? Revelando sua localização, eles nem têm armas normais. Ao que ele respondeu que deixem os inimigos virem. Quanto mais complexo o jogo, mais interessante ele é. Pink gritou para o herói. Como esperado, este não é um avião comum, ele pousou uma carga estranha. Acabou sendo uma carga de combate com suprimentos, o que tornará o futuro jogo muito mais fácil para a equipe. Os jogadores notaram a fumaça vermelha e não entenderam o que era, mas seu líder disse que era uma carga de combate, o que significa que eles iriam direto para o herói. O chefe disse que a carga pode estar cheia de alimentos, armas, remédios e afins. A equipe não tem muito tempo para lidar com a carga, pois muitos jogadores perceberam o chute e logo chegarão aqui. Depois de abrir a carga, eles viram um monte de comida, água, armaduras e, o mais importante, armas. Charlie deu uma arma a Pinky novamente, ela também precisa de pelo menos algo para se defender. Mas o herói disse que não é preciso matar com ela, será útil para um britânico que gosta de matar meninas. Mesmo tendo aceitado Jack em sua equipe, eles devem permanecer sempre em alerta, ele tem um excelente histórico de sequestros, assassinatos, mutilações. O herói também acrescentou que havia rumores de violência sexual, dos quais Pinky quase perdeu a consciência. Eles não conseguirão adivinhar o que vai passar pela cabeça do louco. Ele entende perfeitamente que a garota não está acostumada a usar armas, mas pelo menos será assim por precaução. O time ouviu tiros deles do outro lado da rua. Outros jogadores do time mataram outro jogador, estão em busca de água, pois acabou durante a fuga. Jack pediu à equipe que se preparasse para a batalha porque os adversários viriam em breve. Charlie ouviu um som estranho. Ele colocou a cabeça para fora e uma granada flashbang foi imediatamente atirada contra ele do carro. Agora ele não vê nem ouve nada, não consegue entender nada e não sabe quantas pessoas estavam no carro. O herói está completamente indefeso. O herói percebeu brevemente que Pinky havia deixado cair a arma, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Acontece que enquanto o time estava atordoado, os adversários levaram a garota com eles e a jogaram no porta-malas do carro. O motorista pediu desculpas à garota por ter desmaiado por causa dele. Faltava pouco tempo para o final do efeito. Eles só queriam roubar a munição, então ela deveria agradecer por não terem matado sua equipe. A menina se lembrou de como há 5 anos conheceu Hannah, sua colega de cela, em uma prisão feminina. Depois desse incidente, a menina perdeu o menor desejo de viver. Enquanto Hannah a conheceu sem uma gota de incerteza, ela entrou em sua vida e devolveu o desejo de viver. Quando Pinky caminhava pelo corredor, ela ouviu uma conversa entre 2 carcereiros. Descobriu-se que o ex-namorado de Hannah era um estuprador. Ela foi ameaçada e acabou pega por cumplicidade. O cara também foi para a prisão, mas tem a oportunidade de ser libertado. A garota não consegue acreditar que tal escória será libertada. E Hannah, que não fez nada de errado, a única coisa que a garota poderia fazer era executar aquele cara, um estuprador em série. E Pinky percebeu que o cara estava bem na sua frente, mas ela não entendeu o que ele esqueceu no jogo real. O cara resolveu avisar que se a garota tentasse fugir ele a mataria, mas isso não era necessário para Pinky, pois ela tinha a chance de matar essa escória. Primeiro, a garota precisa sair por acaso. Ela percebeu que os inimigos têm tudo o que precisam em uma mochila roubada com suprimentos. Embora Charlie não entendesse para onde a garota tinha ido, inclusive com suprimentos, Jack disse a ele que ela havia sido sequestrada. Eles ouviram sons próximos, mas agora não tem remédios e é melhor evitar a batalha. Eles precisam sair daqui o mais rápido possível porque o campo azul está começando a se aproximar. A principal prioridade do herói é encontrar Pink, pois ele nunca se perdoará na vida se algo acontecer com ela e, além disso, ela tem todos os suprimentos. Jack riu e disse que o herói simplesmente se apaixonou por ela, mas o herói pediu para ele parar de falar bobagens. Charlie se ofereceu para seguir seus passos, mas Jack conseguiu roubar o rádio GPS do herói e sugeriu outra opção. Usando o rádio, eles conseguiram ver a localização de Pink. Ela teve sorte de conseguir se conectar ao segundo rádio. Para desviar a atenção,
Ela começou a fazer várias perguntas ao estuprador sobre por que ela não foi morta e para onde a estavam levando. Ele não teve tempo de responder porque já haviam chegado ao ponto marcado. O cara pediu para a garota segui-lo, pois foram feitas mini armadilhas semelhantes em todo o território que não podiam ser percebidas. A menina percebeu que seria difícil notá-lo e sem olhar de perto, só faltava de alguma forma relatar isso à sua equipe. O estuprador não entende por que a menina não grita, mas finge ser obediente, por isso bateu nela, e no momento da queda dela o walkie-talkie caiu. Ele vê através de garotas como essas, foi por causa de uma que ele acabou na prisão. Agora ele já perdoou Hannah, porque graças a ela ele acabou em um jogo tão incrível. Ele gosta daqui, de matar de graça, de roubar. Você pode fazer o que quiser. O estuprador está agitado porque está passando fome desde que foi para a prisão. Pinky começou a ganhar tempo. Ela brinca com os nervos dele, dizendo que ele sequestrou a garota só porque não conseguia lidar com os amigos dela. O cara enlouqueceu. No momento a vida da garota depende apenas do humor dele. Quando o cara agarrou a garota pelo rosto e começou a dar um sermão, ela mordeu a mão dele. Pinky disse que ela mesma matou 7 pessoas e acabou no corredor da morte, então ela não tem medo de nada, especialmente de lixo como ele. O estuprador resolveu lhe dar uma lição, prometendo que tentaria deixar o corpo intacto, primeiro iria retirar os membros. Ele atacou a garota, ela teve apoio na forma de uma faca que Jack deu a ela e perfurou o olho do cara. Pinky se escondeu enquanto se contorcia de dor, agora ele pretende encontrá-la e queimá-la até o inferno. A garota prometeu a si mesma que, de qualquer forma, se vingaria de Hannah, a quem ele havia incriminado. A equipe da garota encontrou sua localização e em breve irá ajudá-la. Enquanto o cara procurava uma garota para lidar com ela, ela ouviu por onde ele andava e inesperadamente jogou uma pedra em sua cabeça. Por causa dessa pedra, ela cedeu seu lugar e o estuprador agora sabe onde ela está escondida. Era com isso que a garota contava. Assim que ele se aproximasse, ela o acertaria novamente com a lâmina. O cara se mostrou esperto e primeiro jogou um coquetel molotov, e as roupas da garota pegaram fogo. A menina pensou que seu coração iria explodir de medo. Se ela diminuísse a velocidade, ela iria queimar viva. Uma lâmina não é suficiente para ela, então ela decidiu procurar uma arma, até porque esse armazém é parecido com o de sua casa. Ela tinha um monte de ferramentas lá, talvez elas também estejam neste armazém. Ele invadiu e prometeu matá-la, mas caminhos voaram em sua direção. Ele estava com raiva por não ter conseguido encontrar uma arma aqui. Mas o que ela encontrou não foi uma pistola, mas uma pistola pneumática de pregos. O estuprador saiu correndo para a rua e de lá decidiu jogar um coquetel incendiário nela. A menina tem dificuldade em mirar objetos em movimento, então ela não sabe o que fazer agora. Ela bateu nele, mas ele ainda consegue se mover. A equipe encontrou um arame. Alguém está tentando se defender dos agressores. Se for esse o caso, então a garota está escondida em algum lugar não muito longe deles. A garota atirou várias vezes no estuprador e agora ele está sem forças. E agora ele pensa em pedir desculpas e pede a Pink que não o mate. O cara está mentindo, claro, ele vai matar a garota assim que ela perder a vigilância. Pinky conheceu um bom homem que morreu por causa dele, então ela não lhe deixará a menor chance. Pessoa inocente envolvida em crimes por causa de ameaças, Hannah não suportava a culpa de enfrentar suas vítimas. Se o estuprador não terminar da mesma forma, não será justo. Charlie encontrou Pink, mas Jack o impediu, porque agora algo muito interessante está planejado. Após a morte de Hannah, a garota jurou que a vingaria se algum dia saísse. Quando a menina foi transferida para outra prisão, ela leu a carta de Hannah dedicada a ela. Ela escreveu que esta era sua única maneira de espiar as vítimas. Ela também escreveu que se arrependia de ter deixado a menina sozinha e, acima de tudo, odiava que o estuprador tivesse arruinado sua vida. Mas ela não sabia que não estava sendo levada para outra prisão, mas sim para escolher o caminho de sua vida futura. Pinky não vai deixar esse lixo sair de graça. É tudo só para Hannah. Hannah escreveu para que a menina não desperdiçasse sua vida em vingança. Ela pediu a Pinky que se concentrasse em recomeçar e mudar sua vida para melhor. A garota está feliz por ter conseguido fazer essa escória sentir um pouco de dor. Pink não permitirá mais que esses caras arruinem sua vida. Ela o avisou que se ela o encontrar novamente, ele terá que entender o que a garota fará com ele. Ela falou e saiu, mas o estuprador decidiu matá-la correndo atrás dela. Mas quando ele correu, ele se esqueceu da própria armadilha, arrancou o alfinete e foi feito em vários pedaços. Charlie cobriu a garota com seu corpo a tempo. Se ela tivesse continuado de pé, os fragmentos a teriam matado. O herói estava preocupado com a segurança da garota. Ela já estava bem. Pinky estava sem graça.
pois Charlie nunca esteve tão preocupado com ela. Jack acabou não sendo um membro da equipe, mas um inimigo. Ele estava convencido de que a garota era significativamente diferente das demais e não podia esperar o momento certo. A equipe não pode ficar tanto tempo aqui, porque dificilmente o deputado definitivamente não está aqui. Charlie decidiu seguir em frente, quando um atirador vindo do mato mais uma vez atingiu o herói nas costas. O herói teve sorte de estar usando um novo colete à prova de balas da carga e a bala não o penetrou. Essa é a mesma gangue que circulava perto da carga de combate. O herói nem imaginava que seriam seguidos. O herói não sabe como sair daqui, não consegue ver nada por causa do fogo denso, mas a garota encontrou a solução certa. O líder inimigo não gostou do fato de eles estarem partindo e estava pronto para fazer qualquer coisa para matá-los e levar o equipamento para si. Enquanto a garota dirige freneticamente o carro e o herói fica nervoso com a possibilidade de os oponentes correrem atrás deles, Jack se sente ótimo. Eles estão longe o suficiente para estarem fora de alcance. O problema no momento é uma coisa: o time está muito longe do cais. Agora o herói começou a especular onde o deputado Kim poderia se esconder entre essa escória. Charlie viu a cidade de Pochinki. É uma cidade bem grande, provavelmente há muitos lugares onde você pode se esconder. O próximo destino deles é um abrigo, mas de repente algo dá errado. Um dos jogadores desapareceu no porta-malas do carro e apontou uma arma para eles. O jogador acabou sendo uma garota que disse para ir aonde ela dissesse, caso contrário ela explodiria a cabeça do herói. Jack conhece essa garota. No mundo do crime ela é chamada de Rainha das Drogas. O nome já fala por si. Os caras correram atrás da rainha, então ela conheceu Pink e percebeu que mais cedo ou mais tarde ela iria embora de Jeep, então ela desapareceu no porta-malas. Ela pediu para ser levada ao bunker e mostrou o local pelo rádio. Se a equipe desobedecesse, ela mataria todo mundo. Se ela pode ameaçar Charlie daquele jeito, então infelizmente ela escolheu o time errado. Naquele momento o britânico sacou uma lâmina e pulou sobre a garota. A garota se esquivou do ataque do britânico e ele quase perfurou o pescoço do herói. Durante uma situação já tensa, eles só perderam a emboscada que Pinky descobriu no caminho. O carro bateu num solavanco e a arma da garota caiu. O herói decidiu não hesitar e arriscar, mas quando atingiram o segundo solavanco, o herói saiu voando do carro junto com o viciado em drogas. Pinky queria se virar e pegar Charlie, mas o britânico tinha outros planos e agarrou o volante, direcionando o carro para frente. Jack explicou que os caras da emboscada estavam desperdiçando munição e agora não conseguiriam voltar. Pink está dirigindo, cabe a ela decidir, mas se eles se virarem, os dois levarão uma bala na testa. Os adversários ficaram chateados por terem perdido o time porque é difícil bater em um carro em movimento. Dos adversários, vi 2 corpos no chão que caíram enquanto passavam perigosamente por cima de lombadas. O esperto começou a adivinhar que o herói ainda estava vivo e se ofereceu para disparar um tiro de controle para sua segurança. Antes que ele pudesse terminar de falar, um enorme grupo de jogadores em carros e motos dirigiu-se a eles. O herói reconheceu o líder. Não faz muito tempo eles os deixaram, e agora ele está aqui novamente. Os adversários começaram a atirar na gangue, mas o carro revelou-se à prova de blindagem. Em alta velocidade, o líder saiu do carro e atirou em todos os jogadores. Esses caras estavam perseguindo aquela garota, mas também seguiam o herói. Não está claro por quê. No momento mais inoportuno, o rádio começou a tocar e ele foi encontrado vivo. A voz de Kim soou no rádio. Ele começou a transmitir em todas as emissoras de rádio, na esperança de que o herói o ouvisse. O deputado viu no avião. Ele só queria dizer sua localização quando o líder desligou o rádio. O inimigo lembrou-se do herói que não faz muito tempo o viu retirando suprimentos de uma carga de combate. A atriz de repente acordou na garota e começou a falar bobagens completas. Ela disse aos inimigos que estava no mesmo time que esse cara, e quem falava no walkie-talkie logo se mudaria com os amigos para o local deles. Ela também acrescentou que sua equipe estava armada com as melhores armas e ofereceu um acordo: eles deixariam o herói e a garota irem, e ela não os mataria. O dirigente se cansou de ouvir bobagens e bateu na menina com a coronha de uma arma de fogo. Charlie entendeu seu plano. Ela estava fazendo uma última tentativa de fuga. Eles estavam realmente em apuros. O herói percebeu que deixou cair a arma ao sair voando do carro, então agora ele não tem arma. Para começar, o líder decidiu conversar com a garota por alguns minutos enquanto seus 2 subordinados cuidavam do herói. Charlie não pode morrer tão sem sentido. O delegado Kim acabou de entrar em contato e estava prestes a morrer.
Quando o chefe da gangue arrastou a garota pelos cabelos para um lugar isolado, ela conseguiu mostrar ao herói que tinha 2 granadas de fumaça, que agora usava. Enquanto a rainha das drogas falava um disparate completo, ela roubou discretamente essas granadas de um jogador. A menina jogou granadas e os adversários não tiveram tempo de entender de onde vieram. Naquele momento, ele se aproximou do inimigo e o atacou. Enquanto um oponente bateu com o rosto no chão, outro teve o braço arrancado por uma bala. O líder percebeu através dos pensamentos da garota que ela estava tentando ganhar tempo com a ajuda dessas granadas de fumaça. Ele jogou a garota com todas as forças no carro em que chegou. O herói novamente tem uma nova preocupação. O líder tirou o rádio dele, e sem ele não encontrará o deputado, terá que encontrar esse casal. A fumaça se dissipou e o herói viu a garota. O líder ainda colocou uma bala na barriga da garota. O que ela adivinhou? Ela sabe para onde foi o idiota do walkie-talkie, então se ofereceu para formar uma equipe por um tempo. O britânico perguntou a Pink o que ela faria a seguir, mas ele tinha certeza de que o herói já havia morrido há muito tempo, porque o walkie-talkie silenciou de repente e a arma estava no carro. Porém, Jack não esperava tal resposta que a garota fosse procurar Charlie. Pink tem um bom pressentimento de que o herói sobreviverá de qualquer maneira. O britânico sugeriu que a menina estivesse com o herói no bunker, pois ela estava indo para lá. A equipe ainda não havia decidido para onde ir, então decidiram que iriam para o bunker. Para Jack, isso é apenas emoção. Se o herói sobreviver, será muito interessante. O britânico acabou tendo razão. Charlie e a garota chegaram ao bunker, onde o ex-líder logo viria. A menina disse que dentro havia todos os medicamentos necessários, para que tivessem tempo antes que ele chegasse. Charlie está confuso. Ele veio aqui só por causa dela, porque ela confiaria nele. A única coisa que motiva o herói é o incentivo para encontrar um walkie-talkie para entrar em contato com o deputado Kim. Mas o herói não pode viver em paz sem aventura. Um jogador estranho está no seu encalço e irá segui-lo. A bala atravessou, mas não causou danos internos graves. O herói só precisa estancar o sangramento. Enquanto ajudava a garota, ele percebeu que aquele era um bom lugar para se esconder de todos os jogadores. Então ele começou a pensar que, se estivesse sozinho, simplesmente se barricaria aqui, o que significa que Kim poderia estar neste bunker. Mas estes são apenas pensamentos estúpidos. Se Charlie não conhecesse o herói, ele não estaria neste jogo. De repente, o herói sentiu um cheiro agradável vindo da sala ao lado. O cheiro acabou por estar longe de ser desagradável. Havia várias dezenas de cadáveres naquela sala. O herói não entende por que há tantos cadáveres aqui e todos sem equipamento, como se alguém os tivesse empilhado especialmente, mas começou a adivinhar quem poderia ter feito isso. Não há sangue no chão nem nas paredes, o que significa que foram mortos em outro lugar e trazidos para cá. A menina agradeceu pelos primeiros socorros. A armadilha era dela. Graças ao herói ela poderá lutar novamente. A garota gritou para Charlie. Ela não queria dizer que estava pronta para lutar com ele. Ela disse que o bunker daquela Yakuza matou todos esses jogadores, mas o herói não pode confiar nela porque ela se aproximou dele por trás. A garota jogou a arma no chão, provando que era totalmente honesta com Charlie. Ela só quer construir confiança entre o herói antes de se unirem. O nome do Yakuza é Cedric. Ele montou uma equipe de 8 pessoas neste bunker. A menina também estava no time dele. Parecia que todos estavam unidos, e ele a convidou, com o que ela claro concordou. A única coisa que ela tem certeza é que ele é um bom atirador e extremamente forte, o que pode ser visto olhando para seu físico. A Yakuza tem sangue frio e já participou de muitas batalhas. A garota roubou o telefone do líder, por isso ele a procura. Ela explicou seu comportamento dizendo que a menina era meio cleptomaníaca, precisava roubar comida desde criança para sobreviver, então isso virou uma espécie de hábito. Além disso, a garota se sentiu ameaçada. Ele só permite que pessoas de sua equipe vivam se forem mais fracas que ele e mata todos os outros. O herói percebeu por que há tantos corpos aqui. A Yakuza tem medo de que alguém mais forte do que ele se volte contra ele mais tarde. O líder não vai matar a garota até encontrar seu telefone. Ela mentiu para ele que o enterrou perto do bunker, por isso vieram aqui para pegá-lo de surpresa. A garota disse que eles iriam esperar e matá-lo. O herói ficaria com o walkie-talkie e ela estaria livre desse bastardo. Charlie não entende muito bem como agir. A garota também é uma criminosa e colocou uma arma na cabeça dele. Ao mesmo tempo, ele não sabe onde conseguir outro walkie-talkie. Seria mais fácil tirá-lo da Yakuza. A partir desse momento, eles se uniram em um só time, mas o herói avisou que a mataria se sentisse que algo estava errado. No caminho, Jack percebeu um sinal de rádio. O ponto estava localizado próximo ao bunker.
o que significa que eles estavam indo na direção certa. A equipe chegou ao ponto certo, mas não consegue encontrar o bunker. O britânico não entende por que o herói liga e desliga constantemente o walkie-talkie, mas ele entendeu uma coisa: o herói estava usando o walkie-talkie e eles estavam prestes a ser mortos, então ele agarrou Pinky e pulou para fora do carro com ela. O herói e a garota ouviram sons de tiros e ficaram desconfiados de que alguém de fora pudesse chegar ao seu bunker. O alívio de Charlie é que ele escondeu o carro longe do bunker, o que significa que ninguém sabe sobre eles. O herói está pronto para matar os oponentes quando eles entrarem no bunker. O cara que viu Charlie e a garota entrando no esconderijo acabou no mesmo time da Yakuza e contou tudo para ele. Segundo o palestrante, Cedric disse que se o herói não sair, ele matará Kim, mas na verdade eles estão mantendo como refém não um deputado, mas um britânico, o que o líder e o próprio Charlie não percebem. Cedric já foi um dos principais gerentes da organização Yakuza que controla o sul do Japão. Muitas pessoas queriam saber como o homem chegou a tal posição. A resposta é simples: ele usou tudo o que tinha, mesmo que isso significasse fazer algo desumano. Os tempos em que a Yakuza valorizava a honra e a santidade acabaram. Agora o status da Yakuza na sociedade não é mais o que costumava ser. Sobrevivência do mais apto. Tudo o que importa é permanecer vivo. Foi a única coisa que Cedric aprendeu durante seu tempo de trabalho. O homem veio preparado para a batalha. Ele se certificou de que havia vários homens-bomba no jogo que fariam o que ele ordenasse. Com o tempo, Cedric eliminou todos que pudessem representar a menor ameaça para ele. Por uma questão de segurança, ele levou o telefone consigo, mas por causa da garota tudo deu errado. Acontece que Cedric ainda tem alguns truques na manga, o que significa que ele realmente sequestrou o deputado Kim e o mantém como refém. Não importa o que aconteça, o herói se atreveu a ir ao seu encontro, ele deve lidar com esta Yakuza de uma vez por todas. A localização de Charlie foi revelada apenas por uma mensagem de rádio, então ele não saberia onde o herói estava. A Yakuza revelou-se bastante astuta, percebeu que o herói respondeu ativamente à mensagem de Kim e decidiu aceitá-lo como um exibicionista. O homem não tinha ideia de que o herói ousaria roubar sua charrete e salvar a garota, mas agora tudo o que precisavam fazer era trair o herói. A garota ainda não entende por que Charlie simplesmente não foge, porque tudo com o delegado pode ser uma armadilha. Não há como o herói saber disso até que ele mesmo saiba, e ainda mais se ele tentar fugir, eles correrão atrás dele. A garota conheceu muitos criminosos em sua vida, mas tudo o que eles sempre quiseram foi seu dinheiro, drogas e coisas do gênero. Ela nunca poderia confiar em ninguém, mas não no herói. Ela poderia até dizer que ele havia mudado no pouco tempo em que ela o conheceu. Charlie poderia tê-la usado enquanto ela estava inconsciente, mas em vez disso tratou seu ferimento e salvou sua vida. O herói finalmente confiou na garota e disse que nunca teria entrado neste jogo se não conhecesse o deputado Kim. A menina decidiu por si mesma que iria com o herói. Ela não se sentiria bem se permitisse que um companheiro de equipe, mesmo que temporário, morresse. O inimigo com o rifle pensou que iria até o prédio, mas perdeu o herói de vista, após o que ouviu o som de um motor se aproximando. Pulando de um penhasco, o herói decidiu que esta era a melhor forma de penetrar em seu esconderijo. A menina fica maravilhada. Ela nem imaginava que Charlie conseguiria estacionar o carrinho na cobertura do prédio. Charlie tinha certeza de que os adversários bloquearam o primeiro e o segundo andar, mas não cuidaram do telhado. Quando abriu a porta, encontrou seus amigos amarrados. No começo ele perguntou a Pinky como eles foram parar aqui, mas então ele percebeu que ela tinha dispositivos explosivos C4 colocados em seu cinto. A primeira explosão ocorreu e Cedrico avisou que se tratava de um aviso. Se o herói fizer algum movimento repentino ou tentar escapar, o deputado Kim e seus amigos serão os próximos a explodir. De repente, o herói percebeu que o fato de ele ainda não ter matado ninguém significava que a Yakuza queria falar com ele. Cedric começou com o herói deixando viciado em drogas e se juntando ao seu time. Caso o herói se junte, ele libertará o deputado Kim e seus amigos. O Yakuza mostrou suas cartas, disse que precisava do telefone para negociar com os organizadores do jogo. O telefone tem muitas informações sobre os campos de batalha, coisas que eles não querem que o mundo exterior veja. Por exemplo, um vídeo de um voo de avião, informações sobre os chips que estão embutidos em todos, bem como informações sobre o mapa da ilha e seus relevos. Charlie percebeu que Cedrico pretendia chantagear os organizadores do jogo. O campo de batalha é a maior oportunidade de negócios da história. Qualquer sindicato criminoso ficaria louco se não aproveitasse isso. Se Cedric conseguir escapar da ilha com o telefone, ganhará uma fortuna.
Mas o herói não precisa conhecer todos os meandros, ele só precisa se preocupar com a vida do deputado Kim. Agora, se o herói recusar a oferta, todos morrerão por culpa dele. O herói veio até eles com uma caixa que supostamente continha um telefone, mas o encontro foi marcado próximo a um campo magnético para que ele não pudesse escapar para lugar nenhum. Antes que o herói entregue o telefone, a Yakuza terá que libertar um dos reféns. Charlie não se importa com a morte. Se Cedric abrir a caixa incorretamente, o pino se soltará e a granada explodirá. O herói tem um plano brilhante. Quando mostrar o telefone, ele fará outro refém, e Kim o pegará quando ele devolver o telefone. Ele pensou nesse plano junto com a garota. Muito provavelmente a Yakuza será a última a libertar o deputado, mas se for Jack, então ele e esse psicopata destruirão toda a sua gangue. De qualquer forma, sua equipe permanecerá no azul. Charlie segue seu plano. Ele mostrará o telefone depois que a Yakuza libertar outro refém. O herói ficou feliz porque todo o plano estava funcionando como um relógio, mas quando abriu a gaveta não encontrou o telefone. E quando gritei para a menina, já percebi que ela simplesmente fugiu com o telefone. Cedric disse que se não houver telefone, não haverá acordo, após o que ele atirou no peito de Jack. A menina deixou o herói e saiu de bug, feliz e com o telefone. Ela ainda não entende como o herói não percebeu que ela roubou o telefone. Acontece que a menina sabia para que servia o telefone. Nele estava inserido um cartão SD, no qual havia um monte de vídeos e fotos, tudo o que havia acontecido desde o voo do avião. A drogada não poderia dar algo tão importante, para ela seria um desperdício de dinheiro. Ela acrescentou ainda que se alguém quiser sobreviver neste jogo, terá que jogar sujo. O herói está atualmente em apuros, ele está escondido atrás de uma árvore com uma metralhadora e não há cobertura por perto. Além disso, Kim ainda é refém. Charlie deve sair a qualquer custo. Ele ousou e saiu para a Yakuza sem arma, disse que os dois estavam enganados e que ele não tinha intenção de lutar. Cedrico acreditou no herói e foi até ele, adivinhou que a garota entenderia para que servia o telefone. A Yakuza perguntou a Charlie por que ele pouparia o herói se ele era inútil sem telefone. Charlie decidiu fazer uma aposta, ele está pronto para rastrear a garota e matá-la, e entregar o telefone para ele. Mas em troca ele pediu a promessa de que não faria nada com Kim. O herói não se importava com quem matasse, desde que completasse a missão e levasse o vice. A Yakuza deu crédito ao herói por ter coragem de negociar em tal situação. Cedric disse que se algum membro da Yakuza quebrar sua promessa, eles o matarão da forma mais brutal possível. Ele jogou o pobre Jack bem atrás do campo magnético. Todos que acabarem atrás dele morrerão, tossindo sangue. Cedric deu ao herói um dia para trazer o telefone, caso contrário ele acabaria ao lado de Jack. Pinky acordou e não entendeu porque ainda estava amarrada, mas se lembrou. A turma exigiu deixar a garota, porque na opinião deles era justo, já que ele não lhes entregou o telefone como esperado, mas o herói prometeu que em breve a salvaria. Por um lado, a menina entende que Charlie está tentando salvá-los, mas por outro lado, ela não esperava que o britânico morresse tão facilmente. Tudo aconteceu muito rápido. Eles não eram amigos de verdade, esse assassino merecia morrer de qualquer maneira, mas ver Jack morrer me fez sentir algo como... De repente, o espírito de Jack apareceu na frente dela e disse por ela que ela estava triste, mas quando a garota recobrou o juízo, ela percebeu que não era um espírito, mas um verdadeiro Jack vivo. O britânico disse que ser um serial killer é perigoso, nunca se pode ter muitas vidas, por isso ele construiu algum tipo de seguro em seu corpo. Quando a Yakuza atirou no britânico, a bala quase não atingiu seu coração, simplesmente parou porque seu corpo entrou em choque. Foi então que seu tipo de seguro entrou em ação. Ele instalou um marca-passo para si mesmo, que liga automaticamente quando a bala chega a zero. Pinky ainda não consegue acreditar no que está acontecendo. Acontece que essa coisa salvou a vida de Jack. Outra coisa que a garota não entende é como o corpo de Jack não explodiu em pedaços no campo. Ela pensou que estava estourando as cápsulas venenosas do corpo. Sobre isso, o britânico disse que o chip deixa de estar ativo quando a pessoa já está morrendo. O coração para e o chip para de funcionar. Ele não entende completamente como funciona, mas você pode passar o tempo que quiser lá e sair completamente saudável. Apenas um dos adversários quis ir assistir na entrada quando percebeu um convidado inesperado. Jack o matou e disse a Pinky para sair daqui rapidamente, mas a garota disse que primeiro eles precisam encontrar aquele homem Kim. Ela o considera uma boa pessoa que está em busca de um herói. Também decidi deixar uma carta caso Charlie chegasse e não encontrasse ninguém. Algumas horas antes, quando o herói estava prestes a sair em busca, a Yakuza o deteve e perguntou se ele realmente poderia encontrá-la.
pois ela havia partido há pouco tempo, mas a ilha era enorme. O herói tem apenas uma pista, este é um bug, mas o herói também precisa de transporte, então a Yakuza enviou seu subordinado com ele. As chances de encontrar uma garota em uma ilha tão grande são praticamente insignificantes, mas o herói teve sorte porque sobrou pouca gasolina no bug. Charlie não precisa vasculhar a ilha inteira, ele só precisa olhar ao redor e descobrir onde o bug está estacionado. O herói acabou tendo razão, ela não conseguiu ir longe e se escondeu em uma pequena cidade chamada Prisão. Ela pode estar escondida em algum lugar da prisão, mas também pode sair da charrete e correr para a floresta. Mas a opção com a floresta desaparece, pois é improvável que ela recusasse tal abrigo. Como as prisões são projetadas para sobrecarregar os presos, existem inúmeras armas que rivalizam com as de uma base militar. Muitas pessoas morreram aqui tentando ocupar este lugar no início do jogo. Esta é uma aventura ousada na opinião do herói. O equipamento dos cadáveres permaneceu intocado aqui, o que significa que ninguém mais veio aqui. Resta saber onde o viciado está escondido, porque a prisão está limpa. O inimigo estava cansado e disse que esperaria o herói no carro enquanto procurava a garota. Se a garota realmente passou por este local, então o herói tem problemas reais, pois não sabe onde procurá-la. Para começar, Charlie decidiu falar com a garota assim que a encontrasse, e só então iniciar a violência, se necessário. Então Charlie falou. Como esperado, a garota estava escondida na prisão e atacou por trás, pela enésima vez. O herói é como um imã para balas nas costas, elas atiram nas costas dele repetidas vezes e não conseguem penetrá-lo. Uma verdadeira luta se seguiu entre eles, o herói arrancou o alfinete e jogou uma granada de fragmentação em sua direção. O inimigo nem teve tempo de entrar no carro quando o herói já havia encontrado aventura para si. O viciado em drogas ultrapassou Charlie e errou novamente, definitivamente não é o dia dela. O problema do herói é que, embora não saiba atirar, ele tem duas espingardas nas mãos. A garota disse ao herói que lhe deu o telefone como isca, que Cedrico o matou em vez da garota, mas ficou muito desapontada por ter visto o herói vivo. Com duas espingardas alternadas, o herói não tem tempo de escapar. Charlie deve adotar outra abordagem urgentemente porque a garota machucou a mão. Ele teve sorte que seu guarda-costas ouviu o som de tiros e lhe disse para se mover ou ele seria morto. Esta é sua chance e ele atira no subordinado da Yakuza. Com o desfecho da ação, a menina ficou em choque, pois tinha mais do que certeza de que o herói estava ao mesmo tempo que Cedrico. A garota não entende o que o herói está fazendo, porque ele acabou de matá-lo, mas deveria tê-la matado. Charlie perguntou por que ela o traiu, porque eles estariam bem se ela tivesse seguido o plano. A viciada em drogas ordenou que ele parasse de fazê-la rir. Ela ficou surpresa com a fé do herói em poder confiar na primeira pessoa que encontrasse. Desde o início, ela usou Charlie como isca. Se ela não tivesse feito isso, o herói poderia facilmente ter armado para ela. A garota acreditou que ela escapou graças ao herói, mas então do esconderijo ela viu como ele veio com um homem da Yakuza. Agora Charlie o matou e o viciado em drogas pergunta com o que ele está contando. Na verdade, ela pode matá-lo porque entende que ele salvou a vida dela. Ela só quer saber seu objetivo final. Charlie a conhecia antes mesmo do jogo. Um dia ele foi designado para investigar um caso de pessoas notórias condenadas à morte. Ela era uma delas, chefe de um notório cartel de drogas. Pelo que o herói ouviu, alguém em quem a garota confiava a traiu e a entregou à polícia, e foi assim que ela acabou no corredor da morte. A heroína entende perfeitamente que teve uma vida bastante difícil desde que se envolveu com o crime. Charlie tem certeza de que tudo que a garota queria era continuar viva e nada mais. A menina quer saber o que o herói quer transmitir com essa história. Sem hesitar, o herói respondeu que a ajudaria a sobreviver, apesar de ela o ter traído. Se a garota realmente confiar no herói, eles poderão trabalhar juntos novamente, como se nada tivesse acontecido. Charlie prometeu que quando eles voltassem, eles definitivamente matariam Cedric e salvariam todos os seus amigos. Ela já havia estendido a mão, mas lembrou-se das palavras da organização de que apenas um sobreviveria e naquele momento sacou uma pistola. O herói queria muito que ela estendesse a mão, mas não havia outra saída senão atordoá-la. Embora esta fosse uma decisão arriscada, não havia outro jeito, ela não seria capaz de acertar cegamente. Ele aproveitou o momento e a deitou no chão de concreto do prédio. Ela gostaria que o herói tivesse feito isso desde o início, em vez de fingir ser legal com suas mentiras. A princípio o herói não entendeu de que tipo de mentira estávamos falando. A garota perguntou como ele iria sair desta ilha com Kim se apenas um vencesse. A cor azul atingiu os olhos de Charlie. Ele se esqueceu completamente da zona que pode estreitar, mas é tarde demais,
pois está na frente de seu rosto. A menina riu com a notícia de que não morreria sozinha, mas junto com o herói. Ela sabia que o herói precisava do telefone, e não ela. Ele teria que procurar bem, pois ela escondia bem. Quando ela disse que lamentaria muito que o campo matasse o herói primeiro, ele a agarrou nos braços e a carregou embora. Mesmo com toda a dor e humilhação, ele permanece gentil com ela. Ela não entende nada, mas para Charlie há pessoas que ele precisa salvar. O herói duvida que Cedrico entregue os reféns tão facilmente depois de receber o telefone. Muito provavelmente ele os tratará da mesma forma que tratou as pessoas do bunker. Como o herói vai salvar Kim e seus companheiros, ele precisará da ajuda de uma garota. Charlie não se incomoda mais com o telefone, ele simplesmente pede ajuda humana. E então ela pega a arma novamente e aponta para o herói. Na opinião dela, o herói está simplesmente implorando para usá-la. Não houve mais conversa. O campus alcançou e o herói começou a tossir sangue. Charlie pede para a garota ir embora, mas ela manda tudo para o inferno. Que diferença faz onde morrer, na zona, ou por causa de outra pessoa? Ela simplesmente perdeu a consciência. O cara pega nos braços pela milionésima vez e a salva, mas se o herói não sair da zona logo, ele não durará muito. Mas se ele fugir sozinho, terá tempo para sobreviver. Se deveria simplesmente deixá-la na zona e se salvar, ele não sabe. Não precisei pensar muito. A zona parou e o herói conseguiu salvar a vida dele e das meninas. Acontece que tudo isso se deveu ao fato de desta vez estarem mais perto do centro, onde o campo fica menor. O chip no pescoço também parou de funcionar. O herói percebeu que o campo não mataria o jogador se ele saísse a tempo. Por outro lado, essa menina não vai morrer tão facilmente. Ela já passou por muitas dificuldades para morrer. A Yakuza não entende por que seu subordinado não entra em contato, pois antes de sair deu-lhe um walkie-talkie para manter contato constante. Por segurança, ele pediu ao seu próximo subordinado que lhe trouxesse Kim e Pink. Quando o inimigo chegou ao bunker, ele não viu os guardas. Em vez disso, pediu a Kim que se levantasse. Mas naquele momento, Jack estava atrás dele, esperando ansiosamente pelo próximo troféu para sua coleção de escória assassinada. O britânico gostou muito do facão porque corta até ossos. Pink pediu a Kim para falar com ela. O time deles não vai machucá-lo, pois um coreano do time deles está procurando por ele. O deputado reagiu ativamente a essa informação, levantando a cabeça. A menina queria tirar a máscara do deputado, mas foram impedidos pela Yakuza, que não entende como Jack poderia sobreviver. O britânico pediu à garota que fugisse com Kim, e ele mesmo cuidaria desse bastardo. A Yakuza elogiou Jack dizendo que ele era um osso duro de roer e que nem ele conseguia lidar. Quando questionado sobre como conseguiu sobreviver, o britânico respondeu que usou um feitiço de restauração. Pink e Kim estão quase livres, graças a Jack. Conseguiram acertar a garota, mas o ferimento não é muito grave. Ela pediu a Kim para acompanhá-la. Eles precisam sair e encontrar a amiga dela, talvez uma conhecida do deputado. Uma coisa terrível aconteceu de novo. De alguma forma Kim foi atingido por uma arma. A garota pede para ele se levantar. Ele não pode desistir tão facilmente. Jogadores na rua ouviram tiros e pensaram que seu chefe havia matado um dos reféns, mas um deles jurou ter ouvido tiros e não apenas um tiro. Os próximos bastardos começaram a se aproximar da garota, mas felizmente para ela, Charlie apareceu naquele momento oportuno. Com um golpe direto no joelho, o herói nocauteia um dos oponentes, nocauteando também a arma. Seu companheiro não teve tempo de reagir e recebeu uma rajada de balas diretamente na testa. Mas o primeiro jogador ainda está vivo e começou a sacar uma pistola. Charlie finalmente se encontrou com Pink como prometido. Ele voltou ileso, mas quase ileso. O herói pediu para explicar como Kim levou uma bala, mas a garota resolveu contar a ele mais tarde, porque a história é bastante longa. O ferimento do deputado não é crítico, mas precisa ser tratado o mais rápido possível. Quando Charlie tirou a máscara, ele percebeu que não era o deputado Kim, mas um homem completamente desconhecido. Enquanto o herói se perguntava onde Kim poderia estar, uma verdadeira batalha até a morte começou entre o britânico e a Yakuza. Jack pensava que o inimigo estava se escondendo apenas atrás de armas e de seus capangas, mas nunca esperou que ainda pudesse lutar como um homem. Por mais que o britânico queira continuar lutando contra ele, ele está preocupado com a garota, então decidiu dar a vitória ao inimigo. A Yakuza sorriu dizendo que não poderia ir a lugar nenhum, porque havia um campo magnético atrás dele. Ele ainda acredita que Jack não poderá entrar em campo, e seus rapazes estão do outro lado, então na opinião dele o assassino perdeu. Cedric, infelizmente, não sabe muito. Uma pessoa que já morreu não pode ser morta uma segunda vez.
O chip foi de fato desativado. Em campo, Jack riu e perguntou se ele era mesmo o Yakuza, mas resolveu esclarecer onde exatamente. Em jogos ou animes, eles são bem legais e durões. Na verdade, Cedrico é apenas um covarde. Ele não tem lugar no jogo. Ele só quer dar ordens aos seus asseclas e se esconder em seu pequeno bunker. Cedric ficou irritado com as palavras do britânico e teve que abandonar a Yakuza para sobreviver quando foi capturado pela polícia, mas seu plano era assumir o controle dos campos de batalha e restaurar a organização à sua antiga glória. No momento do agradável diálogo, apareceu uma garota que acordou no carro de Charlie. Ela disse que ele é um covarde. Isso é muito rude. Ele só faz o que precisa para vencer, mas perdeu seus reféns e seus capangas. A menina decidiu fazer uma aposta com ele, ficou tentada a ficar com o telefone, mas iria devolvê-lo porque queria sair daqui viva. Charlie salvou a garota tantas vezes, e ela oferece a Cedric para matar todos os restantes, mas em troca ele deve prometer que não tentará mais matá-la. O herói perguntou ao homem por que ele fingiu ser Kim, mas a Yakuza lhe pediu que dissesse, caso contrário ele o teria matado. Eles foram encontrados na hora errada por jogadores no poder da Yakuza. Muito provavelmente eles entrarão, então é melhor lutar escondido. O herói não pretende salvar este homem, ele não é indiferente apenas ao deputado Kim. A menina pediu para pelo menos poupar o homem do sofrimento, o herói o matou e a menina ficou triste. Mas se esse homem não fosse deputado, então a voz que o herói ouvia no rádio não poderia lhe parecer. Charlie foi até a Yakuza e perguntou o que havia de errado com o acordo, mas ele cancelou porque foi a garota que trouxe o telefone, e não ele. Além disso, ele não a matou, então o herói não cumpriu nenhuma parte do contrato. O herói perguntou onde ele guardava o verdadeiro Kim, mas ele respondeu que não sabia quem ele era, pediu ao desconhecido que fingisse ser ele e pronto. O cara que ele disfarçou de Kim era apenas um cara aleatório que ele encontrou por acaso, e a voz que o herói ouvia constantemente era uma gravação de um walkie-talkie. Quando Cedric pegou o rádio do herói, a mesma mensagem já vinha dele há algum tempo, então ele pensou em gravar a voz real de Kim com antecedência. Os escravos de Yakuza vieram correndo até eles, e ele próprio estava prestes a sair do bunker, pois não era mais seguro nele, principalmente porque o campo magnético se aproximava. Mas quando a garota e o herói se miraram, ela disse para ele se deitar quando ela deu o sinal. Ele não entendeu nada. Mas assim que ela deu o sinal, ele não resistiu e se deitou. Nesse momento ela atirou nos subordinados da Yakuza. A garota acabou sendo fiel à gentileza de Charlie. Ela esteve ao lado dele o tempo todo e simplesmente enganou Cedrico para ganhar tempo. Ela disse que Charlie era muito melhor que a Yakuza. Ao contrário dele, ele nunca se interessou em vencer o jogo. A menina começou a falar apenas coisas boas sobre o herói, que ele era diferente de covardes como eles, que só se preocupam com seus entes queridos. Ele arriscou a vida para estar aqui e salvar a vida de outra pessoa. Cedrico calculou a munição e percebeu que era superior a eles em equipamentos, o que significava que tinha maiores chances de vitória. Ele decidiu começar a atirar, mas nada aconteceu. Uma coisa estranha e pegajosa começou a escorrer da revista. Se você colocar um pouco de seiva de pinheiro na ponta do carregador e carregá-la na metralhadora, ela emperrará. Aparentemente a Yakuza só lidava com armas ilegais. O herói estava com medo de que Cedrico percebesse isso, mas a garota é uma ladra habilidosa. Furioso, ele correu em direção às barricadas do time, pelo que recebeu um tiro no peito. Charlie disse que o Yakuza já havia tocado, então perguntou se ele sabia o que disse no rádio para Kim. Ele respondeu que se lembrava de suas palavras, mas as contaria ao herói se ele largasse a arma e vencesse com os punhos. A garota achou que a Yakuza estava delirando, porque ninguém correria esse risco, mas o herói acabou sendo mesmo louco e concordou. Para começar, o herói decidiu ver o quão forte é a Yakuza. Cedric praticava judô, ele lutava bem antes mesmo de ingressar na Yakuza. Ele também disse que aquele estrangeiro de camisa de força branca escapou porque não conseguiu derrotá-lo. Charlie está chocado, ele mesmo viu como Jack morreu na zona. Enquanto o herói estava distraído, Cedrico mirou na cabeça do herói. No momento em que queria dizer que havia vencido, Charlie disparou em sua mão uma espingarda de cano cerrado, que a garota usou durante a batalha na prisão. A Yakuza não é contra a morte, pois neste caso o herói não descobrirá informações sobre Kim. Mas Charlie não é mais Cedric, porque agora ele tem um walkie-talkie. Ele tirou do bolso quando o inimigo usou uma técnica de judô. A Yakuza nem percebeu como ele desapareceu. O walkie-talkie não serve mais para o herói, mas graças ao idiota ele tem uma gravação de voz. O herói usa tudo que está à sua disposição, pois é isso que o inimigo dizia constantemente.
Chegou o momento em que a Yakuza finalmente morreu e a equipe agora está completamente segura. Pinky perguntou ao herói se eles tinham que levá-la com eles, pois ela tentou matá-los, mas o drogado abraçou a garota e disse que as meninas precisam ficar juntas, quanto mais, melhor. Enquanto as meninas discutiam sobre quem ficaria com Charlie, ele decidiu para onde iriam. Eles terão que ir para a maior cidade desta ilha, para Clear Glade. O herói ficou feliz por Kim estar esperando por ele ali, mas se esqueceu completamente de seu primeiro inimigo, a maluca máscara de gás. A Yakuza da equipe encontrou um monte de suprimentos, junto com os que encontraram antes. Agora são muitos suprimentos. A menina disse que a Yakuza arrecadou tanto porque teria que alimentar muitas bocas, então grupos grandes são uma má ideia. Para 3 deles só haverá mantimentos para 2 semanas, mas o herói corrigiu e disse para 4. Esqueceram-se completamente do Jack. Ele está vivo e bem, o britânico. Como sempre, disse com humor que a equipe parecia decepcionada. Charlie ainda não sabe como Jack conseguiu sobreviver, então perguntou a ele. Jack já estava cansado de contar essa história para todo mundo, então decidiu simplesmente mostrar com um exemplo claro em vez de explicar. A teoria britânica é que depois que o jogador morre uma vez, o chip do corpo é desativado, não afetando mais o corpo com um campo eletromagnético. Charlie considerou essa teoria uma grande descoberta. Se toda a equipe aproveitasse, eles poderiam sair vitoriosos. O campo se estreita até que todos sejam eventualmente forçados a ficar em um lugar, ou seja, eles não têm escolha a não ser lutar. Mas se a equipe conseguisse passar pelo campo ilesa, então eles poderiam evitar uma briga enquanto estivessem em desvantagem. Eles poderiam facilmente entrar em um barco e deixar a ilha. Charlie concluiu que eles sobreviveriam de qualquer maneira. Mas isso também significa que eles terão que morrer, e isso é muito arriscado. Só um louco completo faria algo assim. A equipe daquela época chegou naquele mesmo lugar, numa clareira clara. Tudo o que foi dito na gravação foi que Kim estava escondido nesta cidade. O herói está preocupado com uma coisa, desde então não houve outras mensagens. A equipe precisa vasculhar a cidade inteira, mas não consegue fazer tudo junto. O baú está cheio de suprimentos e alguém deve ficar para guardá-lo. O herói confiou essa tarefa a Jack porque ele é o mais forte e o mais louco, além do próprio herói. Ao mesmo tempo, Charlie está preocupado com a possibilidade de os britânicos partirem com suprimentos, então outra pessoa precisa ficar com ele. Ele não quer deixar Pink com ele, então o deixa com o viciado em drogas. Antes de sair, pediu para não baixar a guarda, pois gostava de matar mulheres. Pinky perguntou a Charlie quem era Kim. Eles já tinham ido longe demais, então o herói poderia falar dele com segurança. O herói não tem muito a dizer sobre ele, não tinha poder real, mas não tinha medo de enfrentar pessoas perigosas. Quando ela saiu do carro, eles ouviram sons estranhos vindo dela. Quando chegaram correndo, viram que a menina estava com um ferimento de bala. Pinky pensou que Jack a matou, mas na verdade não foi assim. Charlie gritou para todos começarem a se esconder imediatamente. E o que aconteceu a seguir, você descobrirá na continuação do mangá.